Alô e aloha, mais um Tutti Frutti Havaiano no ar. Um episódio muito especial porque eu tenho quase certeza que você está assistindo de uma televisão a esse episódio. Mais de 96% da população brasileira tem uma TV, 75% tem uma Smart em casa. Eu fui estudar, fui ver alguma coisa para poder falar. Inclusive, dia 11 de agosto é o dia da televisão. Eu nem sabia que tinha isso. Então, a gente vai ver o que é que pode falar e vai descobrindo. E 200 milhões de TVs são produzidas anualmente no mundo. É muita televisão. Hoje a gente vai conversar com um amigo meu, um cara que eu conheço há muito tempo e hoje tá fininho, o Maguinho tá treinando, tá se cuidando, não é só um empresário, não conserta e vende a sua TV somente, ele também se cuida. Meu amigo Evandro, da Transforme, né? Isso, Transforme Eletrônica, é assim, né? isso mesmo. É Vanson Transforma Eletrônica, fica aqui em Camaragibe, na cidade de Camaragibe, Qual é o há endereço ali do lado 20 da anos, né? integração, né? Hoje De lá da integração, em frente ao novo atacarejo. não tem como errar, Tem não, meu como velho. é. E quantos anos? 20? 20 anos na cidade de Camaragibe, né? Eu só tô no segundo lugar agora porque tive que mudar por uma questão de espaço. Crescimento. Crescimento. Pois é isso. Hoje a gente vai tirar um monte de dúvida aqui. Eu tenho um monte, porque é uma área que eu gosto. Eu sou cliente deles, né? Televisão, eu costumo dizer, bicho, que rádio eu não faço questão nenhuma, mas uma TV, eu moro só, mano. E eu vi até né, estudando essas coisas que tem gente que liga a TV e fica só escutando. Ela usa ela É, como rádio. isso. Eu boto a televisão, parece que quando ela não tá ligada, eu tô muito só em casa. Eu ligo a televisão, tá É, passando um podcast, você também provavelmente vai ligar, vai deixar o podcast rolando e vai cuidar nas coisas de casa, né? É assim que o pessoal tem usado muito TV, né, meu irmão? Para começar, eu quero saber de tu, assim, qual foi teu primeiro contato com uma TV, assim? Como foi que tu, pra tu consertar, não pra assistir, né? Como foi a primeira TV? Tu foi por curiosidade ou tu já aprendeu no curso? meu irmão. Primeiro que eu trabalhava de servente de pedreiro, né? Meu pai era mestre de obra, então eu não tinha nada para ir para esse ramo de eletrônica, nada. O que me interessei, eu tinha um negócio de todos os bonecos, brinquedos, eu abria, né? Com a chave de fenda, meu pai tinha muita ferramenta em casa, eu abria. E aí, quando eu fui chegando aí pro meus 17 anos, eu vi que aquela profissão dele não dava pra mim, não. Era muito pesado, muito bruto. E eu precisava fazer alguma coisa que fosse mais leve, né? Aí, interessante que eu fui olhar no classificado do Jornal do Comércio, que antigamente não tinha internet, não. É, Aí eu comprei um Jornal do Comércio e fui olhar lá. E eu achei um curso de eletrônica. Aí eu digo, rapaz, eu acho que eu vou entrar nesse negócio aqui. Aí fui, liguei pra lá. Era no edifício Sael, do lado da C&A, que hoje tem um Atacados Presente na frente. Antigamente não tinha aquele Atacados Presente na frente. Eu fui lá, me inscrevi no curso. E, cara, a maioria do pessoal que tava lá, todo mundo tinha um familiar que, assim, um pai que já tinha uma assistência, já. um tio, uma coisa. Eu não tinha nada, eu não sabia de nada. Eu Tu só não digo, queria trabalhar como só não servente de pedreiro queria, mesmo. foi. Aí não tinha jeito. Aí eu saía de lá do trabalho e ia direto pro curso de eletrônica, só na parte teórica, durante 6 meses. Cara, eu digo, eu nunca vou consertar um TV não, velho. Não tem como não, eu nunca vou ajeitar um TV, nunca vou consertar um rádio. Mas sabe quando você só tem uma chance e não tem nenhuma outra opção? É feito o cara não ter nenhuma outra opção e você olhar assim, não, a minha opção vai ser que ser essa aí ou eu vou ter que me lascar aí. Aí comecei a enfiar a cabeça. Quando eu ia pra casa, quando eu ia de manhã pro trabalho, eu ia lendo. Quando eu terminava a aula, eu voltava lendo o que estudei. Quando eu ia lendo o que eu estudei. Eu me lembro que teve uma prova que o professor disse, olha, terça-feira vai ter uma prova aí e a gente vai fazer uma prova aqui, 10 questões, aí vocês respondem aí. Foi na terça-feira, eu fui lá, fiz as questões. Tem um pessoal lá que tinha alguns e-books, umas coisas que era em papel, tudo era em papel antigamente, tudo impresso, os caras parecia tudo que era sabidão, sabe? Aí eu fiz a minha prova, entreguei lá, fui embora. Quando foi na quinta-feira, ele foi, eu vou entregar a prova de todo mundo. Aí ele foi, entregou a prova de todo mundo e a minha ele não entregou. Aí ele chegou, aí tem um cara aqui. Aí eu chego e fico olhando, tem um cara aqui que ele acertou todas as questões aqui. Eu queria dar parabéns pra ele. Aí eu fiquei olhando assim, eu digo, eu? Esse é você mesmo. Aí eu digo, rapaz, você acertou todas as questões aí, rapaz. Aí eu fiquei impressionado assim, poxa, então, porque eu já tava querendo desistir, velho. Não dava pra mim não. Eu já tava querendo desistir. Aí quando foi aquilo, eu senti aquele gás, né? Digo, não, eu vou em frente que eu vou aprender isso aí.
Aí o que me deixou assim mais animado foi um cara que tava do meu lado, que lá a bancada era um U, assim, ficava o pessoal todinho do curso lá sentado. Aí ele fez, ó, eu tirei 5, mas umas 3 eu copiei da tua prova. Tu ainda se viu de. Eu me lembro disso aí. Aí eu prossegui o curso lá na época, não era um curso reconhecido pelo MEC, né? Mas eu só tinha aquela opção, eu era muito esforçado e estudava, comecei a pegar TV de vizinho e olhar e ficar lá curiando e mexendo e tal. Tem pessoas que não acreditam em você, eu era muito novo, eu tinha o quê? Principalmente próximo, né? Próximo, é. Eu tinha 17 anos na época. Ah, menino, né, velho? Menino demais. Aí eu saí de lá do curso, o professor foi pra Rua da Palma, abriu outro curso lá. Aí lá ele trabalhava com a parte mais prática, lá era mais teórico. Quando a gente mudou pra Rua da Palma, que era muito próximo ali da Concórdia, aí eu fui pra lá com ele, também passei um tempo lá com ele. Aí de lá eu já saí assim, relativamente pronto, né? Muito verde ainda, Mas com a mas prática pronto, já. mais com a prática. Aí, na época, o trabalho lá de servente de pedreiro não tava dando mais pra mim, porque meu pai e o menino que trabalhava lá com ele, que já era um pedreiro que tinha sido formado com ele, aí o pessoal era fanático pro trabalho, meu irmão. Os caras, domingo a domingo, parava não. Aí, na época, eu querendo ir pra reuniões, que eu sou cristão, né? E o pessoal querendo trabalhar, eu digo, não, aí não vai. Mais um empecilho, né? Aí eu digo, não, eu vou entrar nesse negócio de eletrônica aqui. E aí comecei a pegar serviço ali de vizinho, até que apareceu a oportunidade da Transforma Eletrônica. Começou da seguinte maneira, veja só. O cara abriu ali naquele lugar onde eu era antigamente, lembra lá, Sim. né? Que era em frente à entrada dos ônibus. Ele abriu uma loja chamada Dr. Watts. Lá tinha uma locadora do lado, lembra da locadora? Que era de A Valmir? locadora eu lembro. Pronto, tinha locadora e tinha um salão de beleza. Aí o cara vendia só componente eletrônico. Ele vendia só componente eletrônico e componente elétrico. Ele trabalhava com contactor, né? Coisa de elétrica. E um cara que eu conhecia há muito tempo, que ele era encarregado de uma obra, questão de elétrica, ele foi passando por lá, na época ele estava desempregado, a esposa dele tinha uma confecção, ele estava vendendo os biquíni na rua da esposa dele. Aí chegou lá, começou a bater papo com esse cara. O cara, meu irmão, eu tô precisando de uma pessoa que fique aqui na loja, um cara que manja de eletrônica, que seja técnico, que fica aqui na loja para vender as minhas coisas. Eu mudo o nome da assistência, coloco aqui conserto TV, som, micro-ondas e tal, que era o que eu mexia na época. E aí ele não vai pagar o aluguel, não. Ele vai ficar aqui e vai assumir aí. Eu quero só que ele venda o que é meu. Aí o cara disse assim, ó, eu conheço um menino de confiança, de boa família. Eu vou falar com ele. Se ele quiser vir, você vem. O cara ligou pro meu pai falou comigo, eu fui lá. O nome desse menino, desse dono dessa loja era Marcos. Isso tu com uns 18 anos, por Eu aí. tinha 18 anos, tinha 18 anos. Aí eu fui pra lá, pra loja dele, conversei com ele, ele mudou. Esse nome Transforma Eletrônica, que não tem nada a ver com o filme Transforma Eletrônica, Sim, né? eu jurava que era por causa do filme. Todo mundo acha que é por causa do filme. Só que esse nome foi inventado antes do filme. É ele que botou, Marcos, Transformer. Bota aí Transforma Eletrônica. Aí o cara até, quando ele fez a placa, ele botou o nome errado. Ele tirou esse S aí, ó. Aí quando eu renovei a placa, eu fiz certo. Aí colocamos a loja e eu fiquei lá. Aí eu não trabalhava mais de servente de pedreiro, fiquei integral na área de eletrônica. Na época eu tava mexendo com algumas coisas em casa, TV de vizinho, TV de amigo, essas coisas. E levei pra lá, tinha algumas coisas minhas, fui lá pra vender. Só que o grande problema era, todo mundo olhava pra mim, e qual era a minha cara? Um menino, velho. Uhum. Nesse ramo de eletrônica você tem que passar credibilidade. E aí eu assim, todo mundo olhava pra mim, não, esse cara aí não tem. Hoje é menos, né? Hoje Porque é hoje um pouco a menos. galera né? entende que tem uma galera jovem que mexe com isso e até é recomendado, quanto mais novo. Isso. Mas realmente, antigamente era sempre um senhorzinho consertando as coisas. Aí entrou uma pessoa na minha vida que foi um senhor chamado Manuel. Ele era da minha religião na época. Ele veio pra aqui, pra Camaragibe, tava passando uma dificuldade grande, tinha 2 crianças pequenas, aposentado, mas tinha filho fora do casamento, tava sendo descontado da pensão. Aí ele falou comigo pra trabalhar. Eu digo, meu irmão, eu tô aqui, comecei agora, e aí, não dá não. Pô. Aí ele, não, mas me ajuda aí. Aí nessa época, esse Marcos, ele tinha separado da esposa e passou a loja pra mim, pra eu ir pagando na prestação pra ele, e eu fiquei assumir o aluguel.
tava dando pra levar, né? Tava dando pra eu levar sozinho. Só que quando o Manuel entrou, aí, cara, eu deixei ele entrar porque eu vi a dificuldade dele, eu senti pena dele, senti dó, assim, fiquei comovido com a situação dele, porque tava muito difícil, ele tava sem móvel dentro de casa ainda. Tinha acabado de se mudar pra cá. Aí eu deixei ele trabalhar comigo. Eu pagava o aluguel, eu era o dono da loja, água, Sim. tudo. Comprava peça pra ajudar a TV e pagava ele e não sobrava nada pra mim, velho. Nada. Eu digo, meu irmão, e agora, bicho? Eu não tô ganhando nada. Nada, porque eu tava ajudando ele. Aí eu digo, meu irmão. Só que de contrapartida aconteceu uma coisa que eu não tinha percebido. Como ele era um cara que já tinha uns 43 anos, a aparência dele assim de mais velho, porque ele era um cara doente, era um senhor já doente. Aí as pessoas começavam a vir, via ele, um cara mais velho, e aí começou, ó, com algum tempo depois, começou a pintar serviço, começou tal, e a gente começou a ficar sobrecarregado, começamos a trabalhar. Na época, mesmo eu sabendo eletrônica, mesmo eu muito esforçado, eu lia muito, mas eu ainda era verde, né? Assim, experiência. Tem coisa que só na bancada, né, velho? Dependia, às vezes ligava para um amigo, conversava, tal, trocava uma ideia, tal. E eu não tinha nenhum padrinho eletrônico, como eu te falei, né? Eu vim do zero, né? Aí fui levando. Ele foi embora depois de 3 anos, depois voltou, porque ele era da Paraíba, né? Foi, depois voltou de novo. Sempre foi meu amigo. Trabalhou comigo agora há pouco ele veio de novo na mesma situação, né? Aí ficou lá 2 anos. Mas agora ele voltou pra Paraíba de novo, tá doentinho, eu vou até fazer uma visita pra ele. Mas no início foi pauleira, meu irmão. Caraca, Foi velho. bronco. Nessa fase aí que começa a aumentar os clientes por causa do senhor lá que... Como era o nome dele? É, Manuel. Manuel. Aí, ali foi quando tu aumentou pro lado, porque era só um Não, vão, né? ainda não, ainda fiquei no Naquele pequeno. pequeno. Ainda fiquei no pequeno, que não tinha banheiro. A gente urinava na garrafa, meu irmão. Ixi, Cara, meu irmão. época difícil, mas você novo, né, meu irmão? Não era casado e nem queria casar no momento. Fiquei por ali me virando. Também não bebia, não tinha vício, né? Mas eu cheguei um momento assim, de eu ver aquele pessoal que estudava comigo, eu olhar assim, todo mundo empregado com seu emprego, assim, e eu, pô, meu irmão, me quebrando com a oficina. E não tinha muito aquele lucro, né? Veio depois de muitos anos, né? É. Aí eu acredito que nos 14 anos, 13 anos de assistência, Nessa luta aí, é, pra se manter... eu trabalhava para me manter, né? Para ter assim uma vida 13 anos, né, velho? digna assim, mas não dava para ter muita coisa, não dava para ter o que eu tenho hoje, assim, não é muita coisa, mas Ter melhorado. você consegue ter um certo conforto. Aí quando chegou mais ou menos ali por meados de 2013, eu conheci um pessoal de fora, São Paulo. Aí foi que eu descobri que eu não sabia de nada, né? É aí que você descobre que Pernambuco, assim, para a área de eletrônica, pelo menos na época, era muito atrasado. Foi ali na transição de TV de tubo para TV de LCD e de LED. Foi naquele período ali que eu conheci um pessoal de fora. Aí o pessoal me apresentou o curso. Foi assim quando começou o grupo de WhatsApp. Pronto. Aí começou o grupo de WhatsApp, eu era matuto, não queria nem saber daquilo. De repente eu comecei, entrei, aí fui até administrador de grupo por um bom tempo. Aí entrei em grupo de WhatsApp, aí conheci um pessoal, tem um amigo que eu conheço lá, é JRC, é João Ricardo. Ele é meu amigo até hoje, a gente fala até hoje, falei com ele ontem. Tem mais de 15 anos que eu conheço ele e nunca vi ele pessoalmente. Ele é de Santa Catarina. Cara, esse cara me abriu uma luz pra eletrônica grande, viu? Que eu tive a oportunidade de conhecer pessoal lá de São Paulo, do Rio de Janeiro. E até na época eu tinha uma tecnologia, né, que vem nos aparelhos de TV, é muito utilizado em videogame, que é o chip BGA. O chip BGA, ele é soldado, né? Não tem o integrado normal, você não vê as perninhas dele ali, né? Sim. Pronto. O chip BGA, ele é soldado por baixo e por esfera de solda, É né? que tem que fazer o rebaling. Você faz o rebale. E para remover, exige a máquina de BGA. Na época, Recife ninguém tinha, né? Quem comprou? Um doido. Eu. Aí na época, quando eu comecei a falar com os amigos, eu disse, não, Evans, tu é doido, vai comprar isso aí não. Isso não vai dar certo, não. Aí eu digo, Isso não. porque as televisões de LCD vinham com essas... Aí tinha TV que não dava para ajeitar por causa disso. E a placa não vendia ou era muito cara pro cliente. Aí tinha cliente que ficava sem querer fazer.
E às vezes é só o rebalo. É, só o rebalo. Não é o fato de ser só também, não tô diminuindo o trabalho, não. Que aquilo ali pra soltar o chip sem quebrar, na temperatura certa, refazer, né? Isso. Aí o que acontece? No processo de fabricação, a solda ela não usa chumbo, porque o chumbo foi proibido, né? Aí o chumbo ele fazia isso, ele aquece, mas ele dá aquela dilatação, mas ele volta. Já essa solda, que é a solda LED Free, ela é dura, ela tem composição de prata. Então, quando ela recebe o aquecimento, ela não delata. Aí com o tempo ela trinca. Aí ela dá o mau contato. Aí você, para remover o chip, precisava da máquina de BGA. Na época, 2012, eu acho que foi por aí. Paguei quase 4 mil reais numa máquina. Cara, minha mulher ficou uma fera. Ela não acreditava. Tu não vai desenrolar isso aí. Mas muita gente falando, né? Aí eu comprei a máquina. Era uma IR6000. Coloquei, chegou, botei na caixa lá, cara. E só fui olhar e não consegui montar a máquina. Ninguém sabia. Tinha quem perguntar. Aí eu pra lá, pra cá, lutando. Aí montei a máquina. Quando eu comecei a fazer... Eu acho que eu só passei com essa máquina usando na média de 5 meses. Por quê? Eu vi que o negócio explodia. Aí eu... Não, para fazer o processo nessa máquina eu passava 1 hora. Para consertar uma placa nessa máquina era 1 hora. Porque ela, mais ou menos, você tinha que tirar a placa da máquina para ela esfriar. E ela não tinha ventilador. Sim. Aí você tinha que ligar o ventilador para você poder manusear a placa. Para não dar trinca em outras soldas. Resultado, aí eu fui comprar de ar quente, né? Era a Ronto R490. Ela nova tava na média de uns 8 mil. 8 mil em 2014 era muito dinheiro. Então, e tu já tinha investido 4, mas deu pra tirar, né? Deu pra tirar. E aí tu viu o potencial e... Aí eu peguei e comprei uma de um baiano. Nesse tempo ainda era só um vão? Já tinha os 3, né? Já tinha as 3 lojas. Era 3 lojas, era 3 lojas. Já tinha as 3 lojas, já tava num patamar mais ou menos. Não, era 2 só. Era 2, só era 2. Aí... Eu comprei a máquina, o cara veio me trazer, eu levei ela pra casa. Como eu já tinha prática na outra, cara, no mesmo dia eu já usei a máquina. Oxi! Aí era um processo de 25 minutos. Aí começou a se espalhar, eu comecei a fazer muito. Tinha gente que trazia aparelho de fora pra gente fazer. Tipo, tinha uma assistência técnica... Porque aí tu terceirizava, a galera que vinha, fazia contigo, até a galera de Aí foi quando eu não comecei a depender mais só de serviço de cliente. Isso. Se eu quisesse fechar a loja... Eu fechava e ficava só nessa. Só que eu sempre pensei assim, eletrônica ela tem uma fase, né? Ela é o seguinte, ela muda. Tá bom agora, aquilo tá funcionando, mas daqui a pouco vem outra tecnologia e aí tu vai ter que se adequar àquilo ali. Então assim, eu digo, pô, se eu fechar as portas da minha oficina, eu vou deixar de me familiarizar com os aparelhos que vão entrando, se atualizando. Então assim, mesmo isso aqui, mas eu vou continuar fazendo. Aí eu levei a máquina pra casa, coloquei ela na sala da minha casa, velho. Tem em cima do rack e comecei a trabalhar. Eu trabalhava durante o dia e à noite. E à noite em casa. Era. Aí tinha dia que eu ia dormir de 1 da manhã. Teve noite de eu virar. Porque tinha muito serviço, era muito serviço, cara. Era muito serviço, era muito que ninguém fazia, só eu que fazia. Aí eu acho que eu trabalhei uns 3 anos nessa pisada assim. Aí eu ganhei aquele corpo maravilhoso. E foi embora. Fiquei com... Na época, eu acho que 110 quilos, foi o peso máximo que eu cheguei, 110, 111. E aí foi quando eu descobri que eu tava com pressão alta. Dor atrás da cabeça, grande. Trabalhei na época, eu comprei um carro, aumentei minha casa, tudinho e tal. Você fica meio parafuso, ele tá trabalhando, tá no foco. Parecia que eu não era a mesma pessoa. Aí minha esposa, na época... Ô meu filho, você tá trabalhando demais. Só... conversar comigo, eu digo, rapaz, eu vou ter que mudar. Porque, vê só, até então eu era só. Eu disse, não tem condições de eu continuar nessa pisada, não. Eu comecei a reduzir. Foi na época que a tecnologia foi mudando de novo, né? E aí eu fui abandonando, desmamando dela, né? Desse maquinário. Aí aconteceu também, foi quando eu estava conversando contigo antes, a questão de venda, né? De produtos. Porque assim, eu comecei a perceber que a gente só trabalhava com serviço. Tudo que entrava, toda a renda que a gente tinha era com serviço. Então, serviço é o seguinte, você só consegue fazer aquilo que seu tempo permite. Já vender, não. Vender, tu tendo o produto, tendo no sistema, qualquer um vende para você. Só, tem tal coisa? Tenho. Quanto é X? O cara vai lá, pega, às vezes tu nem sabe, só vê no final do dia lá, não, vendeu isso aqui, pronto. Mas já serviço, não.
tem a questão da qualidade, tem a questão da credibilidade, tem o tempo que tu gasta para executar um serviço. Então eu comecei a raciocinar nisso aí. E aí eu acho que quando eu tinha 29 anos, foi eu comecei a trabalhar para realmente ter algum lucro. Porque até de 29 anos para trás eu acho que eu não tive lucro nenhum, não. Só aperrei. É a época disse. Mas não, vamos pensar positivo. Teve um Só lucro que foi o estresse. conhecimento Isso aí, a adquirido, né? O luta, né? network, conhecimento É. com muita gente de fora. Aí eu fiz o seguinte, né? Eu digo, poxa, o que é que aconteceu? Eu estudei muito, eu era um técnico que muita gente me procurava, ligava pra mim, procurava saber. Olha, tu já pegou tal coisa, ó, tal. Assim, era assim. Se eu não resolvesse, Já ninguém virou referência, já né? virei referência. Aí o que aconteceu? A minha oficina era uma bagunça do caramba, bicho. Tu é doido? TV de tubo na época, eu botava os aparelhos pra fora. E quando eu ia fechar a loja, eu tava fazendo. Você lembra disso aí? A turma passava na rua e via. Aí era. Engraçado. O engraçado é que a gente vai nessas casas de que Ainda cara é. conserta, você vê uma bagunça. É bagunça, cara. É bagunça, era. Aí eu, assim, um dos melhores técnicos ali da região, mas, meu irmão, minha oficina parecia uma oca, meu irmão, de índio, cara. Meu Eu irmão, lembro. eu digo, cara. Aí foi que eu comecei a olhar assim, eu digo, poxa, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque eu tava focando mais em serviço, porque assim, a turma, os técnicos de outras oficinas levavam pra gente fazer. Aí eu tava focando mais no serviço dos outros do que no dos clientes, né? Porque às vezes o que me acendeu a luz foi um cliente que ele chegou lá. Lá do lado tinha aquele LA, né? Sabe quem é, né? Ele consertava Sim, ar-condicionado de sim. carro. Aí o cara, me indicou pro cara. Aí o cara chegou lá na minha loja. Aí quando ele botou a cara, eu notei. A cara que ele olhou, né? Eu já vi que o cara tinha. Aí quando ele olhou assim, aí ele, ó, tem uma TV assim e tal. E ele olhando assim, ó. Passando raio-x. Foi. Aí me contou, disse, ó, pode ser tal coisa assim, 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 assim. Aí ele disse, beleza, beleza. Eu vou trazer aí depois. Nunca trouxe. Aí aquilo ali, só aquela reação daquele cara, eu digo, meu irmão, peraí, onde é que eu tô indo, né? Desse jeito eu não vou pra cantinho, não. Porque o cara que chega aqui, que olha aqui, não... Se ele for uma pessoa que tem um certo poder aquisitivo, que ele tiver alguma condição financeira, ele não vai querer trazer pra mim. Eu posso ser o melhor técnico que for, a não ser que seja muito bem referenciado. Mas fora isso, o cara vir trazer, não dá, ele não vai trazer. Então, assim, eu digo, pô, o público que eu trabalho talvez não seja o público que eu poderia alcançar. Aí foi quando eu resolvi, eu fiz algumas mudanças na loja. Eu Foi a primeira reforma grande que tu fez. fiz a reforma. Foi bem notado. O ponto nem era meu, botei cerâmica na frente, falei com a dona, botei cerâmica na frente. Arranquei aquela coberta feia que Sim, tinha na frente, era. parecia um bar. E botei porta de vidro, botei ar-condicionado, ajeitei tudo e tal. Aí a gente mudou, assim, o perfil de pessoa, né? O perfil de cliente. pessoa. Porque antigamente chegava o cara com carro de mão, né? Não, eu sei. Sem camisa e tal. E às vezes pessoa barraqueira e tal. Aí a gente já mudou o perfil de pessoa, assim. Ainda atendia essas pessoas sem problema nenhum. Só que isso mesmo já limita um pouquinho. A pessoa já fica meio assim, né? De ir, não vou aqui, não. Não, vai ser caro. É. Aí você já começa a trabalhar com um público um pouquinho diferente. Aí passei ali, depois dessa reforma, eu acho que isso aí foi na Copa do Mundo de 2000 aqui no Brasil, 14? 2014, foi, pronto, aí, 2014. Aí passaram-se 4 anos, aí depois mais 4 anos, aí foi quando eu já estava trabalhando com funcionário. Entrou uma nova fase que foi, eu comecei a importar da China e revender, né? Eu lembro dessa época aí, que tu me falou que tava fazendo isso. Eu comecei a importar da China, porque na época, os aparelhos de TV... Não lembra que antigamente, quando você levava um TV de tubo, o técnico dizia que era o quê, o defeito? O flyback. Eita. Era. Flyback, Não, flyback. Não, o defeito aí deve ser o flyback. Todo mundo, não, o Já defeito aí dizia. deve ser o flyback. Pronto, hoje, há 4 anos atrás, o defeito era LED. Pô, todo TV, sem imagem, você olhava, você via imagem se mexendo LED, LED, LED. Aí eu vi que tinha uma brecha no mercado que não tinha, né? E no Mercado Livre não tinha para vender. E quando tinha era muito caro. E ninguém assim vendia. Aí eu comecei a achar no AliExpress. Aí eu digo, cara, na época não pagava imposto. Uhum. Aí eu comecei a comprar e deu certo, cara. Deu certo. Eu comecei a comprar.
Aí foi quando eu já tava com estoque legal e tava com uma clientela boa. Aí veio aquela coisa, né? Pandemia. Pandemia. Meu irmão, a 2020. pandemia, cara, eu fiquei desesperado ali, velho. Porque eu tinha comprado na época uma quantidade grande de mercadoria. Tudo vindo e antigamente tudo dependia dos correios, não tinha Putz, negócio de e- transportadora, não. Aí tudo vindo pelos correios. Eu tava mais ou menos com o dinheiro de um carro na rua, assim, vindo pra mim, de mercadoria. E tudo travou. E a loja fechada. Eu digo, e agora, meu irmão? Como é que eu vou fazer isso aí? Eu era prevenido, mas ninguém quer gastar o dinheiro, né? Ninguém quer gastar o dinheiro. gastar, Você tem o sim. dinheiro, mas você não quer gastar. Aí eu vou pra casa. Aí a mulher queria que eu ficasse socado dentro de casa. E eu fiquei lá uma semana. Ela até engravidou nesse período. Aí fiquei em casa só uma semana. Eu disse, Uma semana em casa, É. o pai do menino não pode ficar em casa. eu veio 9 anos e não tinha menino, não. Uma semana em casa, É. ó. Aí eu peguei e disse, não, eu vou trabalhar. Eu vou, pelo menos o serviço que tá dentro, eu vou lá fazer. Porque quando voltar o Já lockdown, eu já Ninguém entrego. sabia, né, Já, quanto tempo ia passar. Aí eu fui pra lá e liguei o telefone. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Pandemia foi isso. Cara, eu muita gente. chegava de 7 da manhã e saía de 12h30 da noite, de 11 horas da noite. Nunca trabalhei tanto na minha vida. Todo o estoque que eu tinha de material eu vendi. Tudo. Fiquei sem nada, não tinha nada. Ô, Evandro, foi o mesmo o que aconteceu com o celular, porque quanto mais gente em casa, usaram mais, quebrava mais, aumentou muito o número de manutenção. Aí eu abria a porta, a turma entrava, eu deixava Fechava. o TV, fechava e tome. E foi bom que não precisava de ninguém pra atender. Era eu, Já ficava lá resolvia. dentro e tal, e o pessoal ligando e tal. Aí foi que na época liberaram assistência técnica pra abrir. Aí eu ficava aberto normal. Aí a gente começou a trabalhar. Aí da pandemia pra cá, foi que aí veio o progresso de verdade, né? Porque aí entrou funcionário, que eu confesso pra você que foi uma das coisas mais difíceis que eu acho que pra qualquer empreendedor é a parte de você trabalhar com funcionário, porque quando você trabalha sozinho, que você é o eu empresário, como se diz, Empresário. você tem aquele padrão de você trabalhar, né? Aí quando vem outras pessoas, aí o padrão já é diferente. Aí você já fica dependendo, tem a questão de horário, de largar, tal. Você não tem horário, mas o funcionário tem. Aí pra mim eu confesso que foi difícil lidar com a personalidade de outra pessoa. Tá? No ambiente. Hoje em dia eu tenho uma quantidade de funcionário, né? Já tive até mais. Hoje eu tenho um pouco menos. Mas o pessoal que tá lá tá bem engajado, é uma equipe boa. Aí a gente Depois da pandemia, o crescimento foi. de verdade. Só que assim, maior. aí o principal, eu chegava a olhar assim, ó. Que eu sempre fui de olhar assim, o que era a renda principal da empresa, né? Era serviço. Era serviço. O inicial iniciou serviço. Quando entrou aquela questão que eu falei pra você de a gente fazer serviço em placa principal, fazer rebale, se tornou rebale. Depois voltou a ser serviço. E aí, quando veio o LED, venda de produto, aí virou venda de Venda de produto. produto. E serviço sempre foi aquela coisa assim, voltada mais só pro cliente e para algumas pessoas técnicas que a gente já prestava serviço. Aí chegou o momento de expandir, né? Porque a loja não cabia mais nada, cara. Não cabia, nunca. Era caixa por todo canto, lá por dentro, né? A recepção a gente sempre Deixou. procurou manter organizada, mas lá dentro não tinha mais lugar de botar caixa, não tinha lugar de botar TV, não tinha mais nada. Eu disse, ó, vamos ter que mudar daqui. Mas e o medo, velho? Eu ia perguntar, porque assim, foi muito grande a mudança. Não sei, muito grande não, porque talvez tu queira que seja maior ainda. Mas pra quem vê, quem acompanha, assim, eu te conheço há muito tempo, passando ali sempre, vendo isso tudo. Quando eu olhei o lado que tu tava indo ali, aquele prédio, eu fiquei, caramba, velho. E pra mim era só embaixo, depois eu vi que era em cima também. Eu não coloquei nome ainda não. Meu irmão é muito Aí assustador. eu digo, meu irmão, e aquele medo, velho? Aquele mesmo medo que eu sentia quando eu ia fazer as coisas. Quando eu fui fazer, quando eu fui comprar máquina, quando eu fui fazer. Todo passo que eu disse, você sentia o mesmo medo. Aquele medo que eu já ficava com o queixo tremendo. Aí eu digo, meu irmão, eu vou sair daqui pra pagar 2,5 vezes o valor do aluguel daqui. E uma coisa que eu fiz, né? Na época eu tava com 2 casas alugadas, porque eu também comprava coisa em. Tipo assim, a Magazine Luiza, ela vai fazer um saldão de coisa, aí tem aqueles aparelhos que são avariados. Aí eles juntam e vendem. Aí eu tinha muita coisa, conseguiu entrar comprava nesse- novo, com a tela quebrada, uma nesse coisa e tal. nicho. Aí eu tinha 2 casas alugadas, cheias de aparelho, assim, tudo assim. Porque eu também vendia As peças que estavam... coisa usada, eu vendia coisa usada, né? Ao pessoal que era técnico. Aí, na época, eu digo, cara,
Só que eu não podia chegar, lá não cabia tudo. Aí eu digo, eu vou entregar uma casa, mas eu vou continuar com aqueles 3 pontos lá, porque se tudo der errado aqui, eu volto pra lá. Aí eu digo assim, eu aluguei o ponto, Tá, poxa. só que eu tinha o dinheiro já do aluguel, pelo menos por um ano, né? Eu digo, não, aqui se der errado, eu só perco isso. Pronto, aí fui pra lá, investi um dinheiro na parte estrutural dentro, tudinho, e me soquei lá. Aí foi na época que eu comecei a perceber que barramento de LED ficou prostituído. Cara, todo canto tinha pra vender. Mercado Livre, barato. O pessoal começou a copiar, né? Porque acontece, né? O pessoal vai copiando, né? Aí aquela margem de lucro que lá tinha lá no começo, ela começou a ceder. Eu digo, ó, se eu não fazer alguma coisa, eu vou diminuir esse pessoal e vou acabar voltando de novo pra ficar lá embaixo, né? Aí eu tinha um projeto que era antigo, que era reparo de display. Por quê? Hoje em dia, o maior problema dos TVs é os display. Né? Você pega um aparelho de TV hoje e você usa ele no máximo 3 anos e ele dá um problema no display, você chega em qualquer oficina, o cara diz pra você, aí é lixo. Aí eu digo, pô, tem esse problema. Eu já tinha estudado aí, eu acho que por volta de 2016, eu tinha conversado com um chinês, existia uma máquina que até então não tinha no Brasil, né? Ela fazia o reparo do display a laser, entendeu? Então, assim, um display desse aqui, ele é um vidro, né? É 2 camadas. Tem um vidro de baixo, que é onde é impresso o circuito eletrônico, né? No display. E a parte de cima, onde é o polarizador da imagem, né? A imagem que você tá vendo, se você tirar essa película de cima aqui, ela fica toda branca. A imagem tá lá, mas você vê toda branca. Aí, a parte impressa embaixo é um circuito eletrônico, só que ele é micro. Você só vê com um microscópio super potente. Então, ali dá defeito e você resolve a laser. Tanto solda, quanto você corta onde dá o curto, entendeu? Só que era algo muito distante para mim. Eu digo, meu irmão, isso aí é algo muito distante para mim. Aí, era um investimento muito alto. Só que eu, nessa jornada, cara, que eu já passei muita dificuldade, nessa jornada eu aprendi uma coisa. A viver com menos do que eu ganho, tá? Sempre fui assim, entendeu? Sempre assim, que você tem um caixa assim pra você acontecer um problema, resolver. Aí quando eu vi a necessidade eu digo, não, eu vou entrar nessa. Eu vou entrar. Aí tinha um pessoal em Natal que tinha. Esse equipamento. Tinha um equipamento lá, um pessoal do Natal comprou. Aí em São Paulo já tinha muito, né? Agora pouco. Aí eu digo, rapaz, eu vou entrar. Aí comecei a estudar por ali, só que eu ia precisar de um lugar ainda maior, né? Porque aquele lá que eu tinha não dava. Aí foi quando aquele curso lá, o Instituto Mix, Sim. ele desocupou e o cara me ofereceu. Só tu não quer pegar? Aí dava certinho, cara, porque eu tava com os 2 pontos da ponta e a escada era justamente no ponto da ponta, né? Aí eu só era abrir a porta e tinha acesso lá em cima. Aí eu fui lá no edifício do cara, conversei com ele, ele me falou o valor do aluguel, era 10 vezes o que eu pagava do primeiro, né? Se eu fosse somar tudo com conta de energia, IPTU, escambau. Aí eu digo, meu irmão, e aquele medo veio de novo. E eu ainda tinha as máquinas para comprar, né? Ainda tinha as máquinas para comprar. Ele me falou o valor, saí de lá, pensei em casa, procurei saber o valor das máquinas, avaliei tudo. Uma máquina pesa 980 quilos, é um monstro. A outra 450 quilos. Caraca. Só dava para vir por importação formal, que era de container. Cara, nunca fiz importação de container, velho. Nunca. Fiz importação assim, pequena, simplificada e tal, não tinha nem ideia. Aí eu digo, meu irmão, eu vou entrar nessa. Aí entrei em contato com a empresa. Eu vi até eu conhecia já há um tempo, já vim estudando essa empresa há um tempo. Entrei em contato, eles fizeram uma inspeção para mim na fábrica. Lá, eu já tinha um comprador, né? Aí eles fizeram uma inspeção na fábrica, mandaram o vídeo, a documentação que eles tinham de funcionamento, tudo, tá Ainda ligado? tem isso, essa Ainda questão. tem Porque, isso, não, o medo de investir esse valor todo. Só que ainda tem que ser outra pessoa, né, que tá se eu resolvendo. fosse importar por mim, eu gastaria menos. Só que eu sou uma pessoa que eu avalio muito o risco, tá ligado? Eu entro num risco, mas eu entro num risco. Eu entro num negócio arriscado, mais calculado. Se eu perder, eu só perco aquilo. Não é perder, eu fechei a porta do Sim, negócio. entendi. Não, eu não faço isso. Eu só arrisco uma parte. Você vai.
Isso aqui é para qualquer pessoa que esteja tentando fazer ou montar um negócio. Nunca monta um negócio devendo. Nunca monta um negócio devendo. Você vai fazer um negócio, beleza. Eu tenho aqui X. Então esse dinheiro aqui, se eu perder, é só isso. Agora, se você perder e fechar as portas, acabou-se, né? Aí você... Porque o problema do negócio é o seguinte. Quando você fecha as portas, você não perdeu só aquilo. Você ainda tá devendo. É porque às vezes você fica fazendo dívida tentando segurar o negócio. Então não dá certo. Então eu sou assim. Se eu perder, eu só perco isso. Aí eu fiz o cálculo do aluguel que eu ia pagar lá, de tudo. Aí o cara fez um... Não, eu só faço o contrato se for de 2 anos. E outra coisa. O primeiro ano é X. O segundo ano aumenta 1.000. Aí eu digo, tá bom. Aí fechei com ele. Fui lá, liguei pra ele, fechei. Fechei com o pessoal da China. Aí transferi o dinheiro. Aí imagina, velho. 6 meses pra receber a máquina, cara. 6 meses com um dinheiro desse parado. E o aluguel... O cara me deu 2 meses, né? Pra poder fazer Aí eu entreguei as casas, mudei com tudo. Aí lá gasto de frete, caminhão, não sei o quê. Os caras quebrando as coisas. Ah, meu Deus. E eu com ponto lá, aquele ponto lá alugado. Ficou. Eu passei 6 meses com aquele ponto alugado ainda. Porque eu tenho uma placa na frente, né? Indicando que eu tinha mudado. Aí... Passado 6 meses, eu acho que foi final de junho do ano passado. Ele tá fazendo um ano hoje. Fazendo um ano. Elas chegaram. Chegaram no porto aqui. Chegaram no porto de Fortaleza. O combinado era chegar no porto de Suape. Aí chegou no porto de Fortaleza. Tome, aflição. Aí, tu sabe, veio do porto de Fortaleza e tinha que vir pra cá de caminhão. Eu levei um imposto de fronteira, velho. Tu teve que pagar isso Imposto ainda. de fronteira. Não foi problema deles, não. Não. A empresa ficou com conversa mole, eu não quis discutir, não quis brigar e deixei pra lá. Mas o imposto de fronteira que eu levei foi de 26 pau. Caramba, bicho. Eu não paguei ainda, porque o meu contador, que é muito bom, que se você quiser trazer ele para um podcast aqui, eu falo com ele. Ele é formado no pessoal jurídico, que é o pessoal de... Eu esqueci até o nome dele lá. O nome dele é David, né? Aí ele resolveu pra mim, tá lá em questão. Até agora eu não paguei, eu acho que eu não vou pagar mais não. Tomara, hein? Mas eu recebi as máquinas tiveram que subir pro prédio de MUC. Eu tive que contratar. Entrou por cima. Aqui no abrir. É muito grande. Abriu a parte de cima, subiu de MUC. Aí eu montei a máquina. Tu pagou o MUC também? Paguei o MUC. Aí subiu, pronto. Aí agora tá aqui. Vai dar pra resolver tudo, agora eu vou ganhar dinheiro. Não dá pra fazer tudo, velho. E eu chorando com o aluguel do... Aí eu descobri que não dá pra você consertar tudo. Depois desse trampo todo... Dá pra fazer uma parte. Na hora que ele falou, pensei que a máquina não ia funcionar. Não veio quebrando. Você vai ver a perder agora. Vamos. Eu comprei a máquina. O chinês, quando eu fui comprar a máquina, ele mandou um vídeo. Olha, vocês vão fornecer pra mim todo o treinamento. Aí ele fornece. Agora tudo isso em xing-ling, escrevendo. E você traduzindo. Aí ele mandou um pedaço de um vídeo traduzido pra mim em português, ó, com a legenda de garra aí, vai. Aí comprei a máquina. Chegou a máquina, esse pessoal não responde você mais não, cara. É mesmo. Não dá mais não, instrução mais não. Fica te enrolando. A máquina é de excelente qualidade. Mas a instrução, cara, meu irmão, aperrei, velho. Eu lá, com um trambolho daquele, quase 300 pau investido, tô falando de valor já. E lá, meu irmão, cara, como é que eu vou fazer pra usar isso aí, bicho? Porque pra mim tudo era novo. Aí é muita coisa, muito é grande, pô. Eu tô dizendo a você, eu tenho foto dela aqui. Qual é o nome dessa máquina? Qual o modelo daquela danada? Bota aí, reparo a laser. Reparo de display a laser. Tem no... Máquina de reparo de display a laser. Deixa eu ver se eu acho aqui. Meu irmão, e pra aprender isso, tinha que achar quem tinha a máquina. Então. Eles mandavam os vídeos pra mim. Mas tudo em mandarim, velho. Cara, você tinha que adivinhar. Ó, pra eu acessar como é que fazia pra ativar o laser... Pô, era em 2 botões, só apertando em um, era 2 botões, assim, eu não sabia. A combinação. Aí eu digo, meu irmão, tô ferrado com esse pessoal. Uma dessas aqui, por exemplo. Sabe, tá aqui? Vai. Porque tem, já viu essa máquina de reparar laser de celular, display de celular? Não. Pronto, tem. Porque eu saí desse ramo faz um tempo. Eu sei, algumas coisas que tu tá falando faz sentido pra mim. Essa daí mesmo.
Mr. Tech, deixa eu ver. Ah, velho, é grande. Essa daí é a maior ou é a menor essa? Essa daí é a maior. É a maior que eu tenho, né? Tu tem que desmontar e É, botar tá lá. vendo esse monitor? Esse monitor aqui é um pixel. Isso aí são os pixels, né? Verde, vermelho e azul. É o pixel que tem na TV, entendeu? Aí tem a TV de resolução 4K. Se você procurar no YouTube, tem alguns vídeos mostrando, fazendo um reparo. Cara, isso é sensacional, velho. Mas ela identifica. Não. Ainda tem? Não. Tu tem que. Eu achava que identificava, pô, quando eu comprei. Pelo valor, Eu digo, pra mim, não, então- aqui vai ser Eu automático. botava ela no automático, canto e saía a caramba. TV nova É. por outro. Por esse valor, bicho. Aí eu digo, aí o cara tem, aí Até eu então, percebi... quando ela chegou, tu não sabia ainda que ela não identificava. Não, é... Quando ela Já chegou. sabia, mais ou menos. Mas achei que era mais fácil, velho. Caraca. Aí quando eu vi assim, vamos supor, o TV tinha uma linha aqui, aí quando você botava o microscópio aqui, cara, tu rodava assim a tela, assim, pra tu ver assim, o circuito todinho. Tu olhava assim, um espaço grande, e ela abrange um negócio pequeno, tá ligado? Uhum. Uma área pequena. Quando tu olhava, tu tava abrangendo ali uma cabeça de agulha, meu irmão. Eu digo, meu irmão, como é que eu vou achar o defeito dessa tela aqui? É um circuito muito grande, olha aí, ó. Não deixa com volume, não, viu? Pronto. Aí, essa máquina, ela dá pra tirar. Vê aí. Em mandarim, velho. Ela aí fica procurando e tu Não, tá... o cara aí tem que ser técnico de verdade, tá ligado? O cara tem que conhecer do funcionamento do display dentro. Ninguém conhece. Aí eu não conhecia, não sabia. Eu digo, meu irmão, que furada da coisa que eu entrei. Cara, eu um dia bati. Olha lá a imagem, né? Aquela que fica ali, Pronto, né? aquilo ali é as trilhas lá As dentro. É trilhas. tudo igual a uma trilha normal, tá vendo? Ó, Só que é micro. só que é micro, velho. Só que é micro, bem fininho. Aí eu Isso é digo, impresso no vidro, né? é impresso no vidro. Entendi, velho. Impresso no vidro. E aí, bicho, pra descobrir como é que danada... Aí eu fiquei batendo, eu acho que uns 20 dias ou foi 30 dias. Tinha dia que eu perdia 3 horas numa tela pra encontrar o defeito. Sem saber de nada. Não, mas peraí, tu já sabia mexer nela. Como é que tu aprendeu a Não, mexer? aprendi a mexer no manuseio, na tora. Na tora mesmo. na raça. E alguns vídeos que ele mandou, eu fui olhando, Fez o cara sentido falando uma grego coisa. lá e eu entendi algumas coisas. Aí Cara falando grego. foi, só que aí tinha empresa lá de Natal que ela tinha fechado, que era uma empresa que eu não vou nem falar o nome, porque eles fecharam lá, eles começaram assim, eles começaram com muita pompa, tinha um cara lá que era bom, assim, ele era muito comercial, né? Aí foi pra lá e começou, tinha um canal no YouTube, aí começou a fazer divulgação dessa máquina, ele trabalha em Minas Gerais, né, o cara tal. Aí o pessoal, ele tinha uma conversa muito bonita, aí ele veio pra aqui pra Natal, começou a trabalhar em Natal, e aí eles expandiram, foram pra um galpão e começaram a vender display pra todo o Brasil recuperado. Só que aí tu sabe que com o dinheiro, né, tem muita gente que funciona com dinheiro. Aí eles estavam começando a vender o display sem nem reparar, velho. Putz, velho. Aí a bola de neve, né? É, Aí teve cara que perdeu 15, 20 mil, 30 mil reais. Comprou assim, caixa fechada de display. Tudo ruim. Tudo ruim. Só tava bom os primeiros de cima, os de baixo não tava. Entendeu? Aí, às vezes ele não fazia o reparo da maneira correta, que era pra tirar o curto lá dentro. Ele ia lá, cortava as trilhas de CKV. É Um procedimento. um processo, é como se diz, paliativo. Aí o resultado, eles fecharam a empresa e tinha um técnico dele lá que tinha vindo de São Paulo, que estava trabalhando lá, foi para outra empresa lá em Natal, que o cara também comprou a máquina, só que o cara também se iludiu. E esse menino trabalhou lá, eu acho que um ano e pouco. Aí se chateou-se lá porque não estava recebendo direito. Dificuldade, porque lá em Natal o pessoal é complicado. Aí esse menino tava para vir embora, ele veio dar uma consultoria aqui de uma máquina que o cara tinha comprado, uma máquina de ACF. Não é igual a essa, é a outra que eu tenho. Que no caso é assim, o vidro, aqui é o vidro. Aí aqui é a placa eletrônica, né, que vai mandar as informações pro vidro. Antes do vidro tem um CI chamado Tabcoff, é um flat fininho, só que ele é soldado no vidro. Ele é soldado por uma cola especial, aí já é outra máquina que faz. Aí ele veio dar o treinamento a um cara aqui, no Recife, numa máquina dessa. Aí o cara disse, ó, Silvio tá aqui. Tu não quer falar com ele, não? Aí eu disse, não, fala com ele. Aí eu me peguei o número de telefone dele, falei com ele, ele veio me dar uma consultoria. Só que esse cara, ele já trabalhava há 3 anos lá em São Paulo com isso. E tava trabalhando aqui, e trabalhou em Natal também. Quando ele veio pra minha loja, no mesmo dia eu já tava consertando com a máquina. Depois da consultoria? Depois da consultoria dele, no mesmo dia, velho. Eu tinha tanto da TV lá, que tava pra devolver pra cliente que não tinha jeito. E tinha umas lá que a gente já tinha devolvido. Ele ligou de volta pro cliente trazer. Traz. Não, a gente resolve.
Aí, seu irmão, já comprei outra. Mas se quiser resolver isso, a gente resolve. Vai trazer, a gente fez. Aí, resultado, esse cara, ele foi lá 2 vezes. Aí, um amigo lá de Carpina falou, por que tu não segura esse cara? Eu tenho aqui 5.000 display pra resolver. Aí, vamos fazer um negócio com ele aí. Eu fui lá, em Carpina. A gente fez uma parceria pra gente segurar esse menino. Aí ele veio trabalhar comigo. Só que tu sabe, né? Ele de lá, mas a responsabilidade era minha, né? Resultado. Ele tinha 5.000 display que ele tinha comprado lá em São Paulo. Esse display é da marca Panda. Esse display já estavam selecionado. Era um display que não tinha reparo. E ele comprou, pagou um dinheirão, pagou 150 mil reais nesses displays. E não prestou nenhum. Mesmo com com a Não, máquina. porque ele era a versão era uma versão de tela, era a Panda PT 430 versão 3, só dá para resolver a versão 1. A versão 3, eles fizeram as trilhas ao contrário. Aí a máquina, você viu onde estava o curto, mas não conseguia tirar. Porque a máquina não tinha acesso. E a máquina, para ela fazer o serviço, só fazia pelas costas do display. Ela não faz pela frente, ela faz pelas costas do display. Aí ele perdeu, meu irmão. Putz, velho. Se tu vê. E o cara ficou. Aí eu peguei, eu digo, pô, vou ficar com esse cara. Aí fiquei com ele, aí pronto, ele tá comigo até hoje. Ele ainda tá aí. Tá comigo até hoje. E ele é quem faz o serviço todo na máquina Ele lá. opera a máquina, ele opera tu já tudo, não as precisa. duas máquinas. Tu já não precisa mais. Ele é um técnico muito bom, cara. O cara é bom. Responsável, né? Porque nesse ramo, se o cara não for, não. Aí veio morar aqui com a família dele, tá por aqui. Tá se dando bem por aqui. E tá comigo. Aí, assim, foi um investimento que eu fiz. É um risco, foi um risco muito Um grande. risco do caramba, meu. Um ano, faz um ano que tá, né? Um ano, eu acho que eu vim tirar lucro agora. Mas só tira porque tem coragem, né, irmão? Aí assim, o que é que acontece? Hoje, ninguém tem uma máquina dessa em Pernambuco, não. Garanto pra você. Pode ter a de ACF. A de ACF tem. Inclusive, tem pessoas que montaram a máquina de ACF que ela é possível montar, né? Você comprar o cabeçote, chega, monta a bancada, você consegue fazer. Um serviço rústico, complicado, nem todo mundo se adapta, mas consegue montar. Mas a máquina laser, não. A laser, só quem tem é a transforma eletrônica. Eu acho que até tem gente que tem o dinheiro pra ter, mas não tem a coragem, Não irmão. tem a coragem. Porque pelo que tu tá falando, nem a dedicação. Porque que sufoco você pagar um negócio lá na China, num container, vendo um vídeo dos outros, você não foi lá olhar. É diferente da gente, como a gente vai comprar um carro aqui, uma coisa a gente tem que olhar, pensar, né? É um risco que... Aí, eu acho que eu já fiz muita doideira, mas dessa eu acho que eu me superei, né? Tu é doido. Ainda bem que se tivesse acontecido alguma coisa, eu não ia falir não, sabe? Mas era um Mas ia dar negócio uma que... cipuada. Era, velho. Esse hoje é a maior... Mas assim, pelo que eu entendi, beleza, teve a época dos LEDs, a época do rebale e a época agora de recuperar as telas. Tô no auge, né? Tá no auge. Aí. Tá no auge dessa aqui, né? Todo mundo aqui que vem a ser mais popular, irmão. Eu acho que o que vai acontecer futuramente, é, como já acontece, os displays das TV ficar tão ruim que não vai ter reparo. É uma tendência da uma fabricação, tendência, é né? uma tendência. Eu vi alguma coisa ontem sobre não sei o que obsoleta. Eles já produzem... Obsolência programada. Isso, obsolência programada. Os produtos vêm com uma programação, e eles são incentivados, né? A quantidade de horas. A galera já é incentivada, vamos lá, vamos produzir de forma que não dure mais de um ano. E não tenha jeito, se possível, né? Pronto. Não tem um problema de solda fria, né? Que dá Sim. nas placas? Dá dentro do display também. Aí você vai lá e ressolda na laser. É uma coisa que você tem que saber onde tá, óbvio. E aí, pra saber onde tá, hoje a gente já sabe, porque a tela dá um defeito padrão e você já vai lá direto e faz. Ainda mesmo assim, tem algumas que aí é 99% de reparo. Agora, assim, essas que a gente consegue fazer, paga tudo, né? Sim. Dá pra tirar o lucro. Tem umas que a gente nem pega. Só essa daí a gente já tentou, não presta. Nem traz. Já dá. Mas acho que a gente consegue fazer, já paga. Aí a gente hoje presta serviço para várias assistências técnicas aqui do Recife. Às vezes o cara leva o TV para um lugar aí e nem sabe que foi bater lá, velho. Nem sabe que foi bater lá, nem sabe. E às vezes paga mais caro. Paga mais caro. Ó, tá vendo? Se você tiver com um problema na sua televisão, antes de tudo, procura a Transforma. Vai estar aí esse corte aqui, vai estar no Instagram da gente e no dele também, lá da Transforma. Vocês vão poder ver lá e ter informação. Antes de procurar assistência, se não tiver na garantia, né? Que aí a garantia cobre, possivelmente. Você procura a Transforme. Né, velho? Eles têm que... Porque é um investimento que nem todo mundo fez e tu fez e termina fazendo esse tipo de serviço.
Aí agora eu tô com lá, né? Aí tem cara que leva. Só eu tô com tantas telas desse modelo. Aí agenda e vai lá fazer. Aí a gente separa um horário só pra fazer o serviço daquele cara. Aí tem cara que leva no pallet, já as telas desmontadas, né? E tem cara que leva o TV inteiro, deixa lá. Tem gente que deixa lá. Tem técnico que vem, espera terminar e faz. Teve um cara mesmo que levou 32 TV agora há pouco, meu irmão. Foi mola, velho, o dia todinho pra fazer esses TV. E teve TV dele que nem prestou. Mas a gente conseguiu fazer uma grande parte. Pronto, teve um colega nosso que ele trouxe da Bahia. Agora há pouco, ele veio de Feira de Santana. Ele até tem um canal no YouTube, é Foguinho Eletrônico. Se Foguinho procurar, Eletrônico. ele fez um vídeo, Vou marcar aí. Pra tirou poder- uns vídeos, ele fez um vídeo lá de Silvio lá fazendo serviço na máquina e tudo. É Foguinho Eletrônica. Ele foi lá. Tem também o cara de Aracaju que sempre vai. Tem um pessoal de Caruaru, tem um pessoal da Paraíba que sempre vai lá, tem um pessoal daqui de interior de Bom Jardim. Pronto, amanhã vai um pessoal lá de Bom Jardim, já com material já separado, selecionado pra gente fazer. E aí é luta, vice. Por um lado, graças a Deus, é fruto desse esforço, né, É. velho? Mas tem que Agora, ter empenho. agora há pouco eu perdi um técnico, né? Porque ele tá com problema de saúde da esposa. Um técnico muito bom que eu tinha lá. Ele levava a parte do serviço de cliente nas costas. Mas eu percebi que ele tava com um certo problema pessoal, eu contratei outro. Aí a gente tá levando, né? Ô Evandro, tem uma situação que fala que você, quanto mais áreas do seu negócio você entender, você não pode ser o cara que queira fazer tudo. Você precisa entender todas as áreas. É. Porque nesse teu ramo, por exemplo, tem essa mudança, vai embora, não dá. Tu tem que saber ficar naquele, até achar alguém, tu tem que saber resolver. E tu sabe, né? Eu sei. Em todas as Eu áreas sei. do teu A negócio. única máquina que eu não mexo é a de ACF. Que é essa que é mais rústica, é não. Que ela tem muito detalhe, né? Aí eu não mexo nela, não. Só quem mexe é Silvio. Na de laser eu desenrolo. Tu já desenrola. Na de laser, beleza. Agora, na máquina de ACF, a sala é limpa, não pode ter poeira, trabalha com produto químico, cheiro forte. A questão da limpeza é muito detalhe. E outra coisa, display um fio de cabelo, meu irmão. Mexeu, pegou de mau jeito, quebra. Aí prejuízo é certo. Prejuízo é certo. Já tá dentro do orçamento um prejuízo com quebra. É. É a perca, né? Tem que ter, né? Dentro da conta. Agora há pouco quebrou um TV, quebrou uma tela, arranhou um display de um cliente. Aí papai tem que correr pra resolver, meu filho. É. Aí às vezes a tela. Pronto, eu fui fazer uma TV, fui entregar uma TV de um cliente sábado. Era um serviço que eu nem tava fazendo mais, que era a troca da película de um TV. Arrancar essa película daqui pra botar outra. Sim. Eu não faço mais isso. Mas como era um cliente novo, então vou fazer. Resultado, eu dei uma linha na tela. Ah, Na hora de eu entregar, aí eu botei uma tela nova. Peguei um display zero na caixa e botei. Sabe, meu patrão? Tá uma Resolve. tela nova, porque eu botei uma linha, mostrei pra ele, ó. Eu fui fazer e botei e tal. Aqui é responsabilidade. Entendeu? mas isso é o que garante É. a qualidade do teu. Isso Esses é anos todos, velho. responsabilidade. É porque isso é um problema sério. Eu trabalhei muito tempo com celular e muita gente do ramo de celular, por exemplo, eles não aceitam o erro ali, não tem esse controle da perca e quer passar pro. Quer repassar pro cliente. Aí. Mas é porque tu é um cara que já é diferenciado desde a organização, né? É, Desde ter esse controle de investimento. Bom, por exemplo, se você for no meu Instagram, não tem postagem das máquinas. Se você for lá no perfil da loja, não tem foto das máquinas. Eu poderia fazer qualquer tipo de propaganda disso aí. Mas eu não fiz por quê? Eu vou oferecer um negócio que nem eu tenho certeza que vai servir pro cliente. Aí eu vou dizer pro cara assim, não, traga sua TV que a gente resolve de qualquer jeito. Aí o cara chega lá e se frustra. Eu não quero isso pra mim, eu não quero isso pra mim, eu vou fazer pros outros. Não. A gente vai tentar ao máximo o que der pra fazer, né? Aí assim, eu posso fazer isso agora? Posso, como eu tô falando aqui no podcast, né? Não, a gente resolve muita coisa. Aí não posso dizer pro cliente que vou resolver tudo. Não tem Tudo como não resolver. é. Eu não posso iludir ninguém. Entendeu? Aí, graças a Deus, eu cheguei assim, tô aqui há 20 anos, tenho uma oficina, eu acredito que é a maior daqui, né? Eu não sei de outra, não tem não. A 500 metros quadrados, Não, o pessoal que tem... Uma das tá, maiores, a gente humildemente pode falar que Aí, mas eu sempre prezei assim, porque assim, é muito bom, cara, quando você pega um negócio, entrega na mão de uma pessoa que você confia. É não? Você chega um negócio aqui, não, eu confio no cara, e tá aqui. Um carro, uma casa, até quando a sua filha vai casar, você entregar pra um cara que você confia, né? o que ele disser que eu sei que eu não vou questionar porque foi verdade. Agora,
negócio que fica má fama, aí já era. Má fama quebra o cara. Eu vou te dizer, vou confessar, uma vez eu levei uma TV pra tu ver e não era nada, assim, não me engano, era o cabo que ligava na energia. Aí quando eu fui lá, e tu disse, não foi nada não, tá boa a TV, é só o cabo e tal. Eu fiquei com escalado, né? Levei a TV e tu, nada não. E se não me engano, tu me deu o cabo. E aí eu, pô, é que é difícil, bicho, achar gente assim. Eu não tô. Isso Já aconteceu. fiz E várias eu tenho um vezes. amigo meu que pode comprovar isso, que é o Otávio. Não sei se ele vai assistir, mas vai porque eu vou mandar o link pra ele. E ele perguntou uma vez a mim se eu conhecia. Eu disse, meu irmão, conheço, eu só conheço um, velho. Quem me pergunta até hoje, eu digo, eu só conheço um, que eu Se che- confio. se chegar lá, Tanto eu que colocar. essa TV aqui eu comprei a ele. Todas as TVs que eu tenho, eu comprei a ele. Inclusive tem uma pra consertar. E é um dos nichos da gente hoje, né? A gente vende aparelho de TV, é um dos nichos, né? Sim, A também. gente vende aparelho de TV lá. Como é que funciona a venda dos aparelhos de TV que a gente tem lá? Alguns são conserto, alguns já, assim, já foi usado, mas eu tenho aparelhos novos. Tipo assim, como é que são os aparelhos novos? Às vezes a gente compra lote de aparelho, que é de avaria, aí vem TV bom na caixa. Novo de loja. Aí, às vezes, esses aparelhos vem faltando um controle remoto, vem com o pé quebrado, vem sem o pé, aí a loja vai lá, bota lá, faz aquele lote e vende. Às vezes, assim, vamos supor, por exemplo, eu peguei um lote de TV Philco, peguei 200 aparelhos da Philco, todos com a tela quebrada, tinha alguns que estavam bons. Só que eu tinha comprado um lote de tela Philco, eu acho que eu tinha uns 40 display. Eu fui comprando, né? O cara me oferecendo, eu fui comprando assim, todo mês eu comprava uma quantidade. Aí eu juntei o útil ao agradável, né? As TV tudo novinha na caixa, eu botei os display novo, vendi. Saí vendendo, né? Aham, Entendeu? entendi. Aí, assim, é um aparelho novo que tá na caixa. E tu dá garantia. Dou garantia de 6 meses. É uma garantia da loja, nossa, é. Mas é um aparelho que você consegue, assim, não tem aquele preço caro da loja, mas é um aparelho que você tá comprando novo e tem uma boa procedência. Não É. foi usado nem nada. A gente bota lá exposto, o cara vai lá e compra. Isso é mais um dos serviços, né? É. E tu tá sempre, mesmo eu admiro, porque, como tu falou, filho de tu fez mais formação depois ou só curso livre? Só assim. Assim, uns cursos. Porque, vê, tu filho do pedreiro, terminou o ensino médio, mas ali fazendo um curso, e o curso tu, inclusive, falou que não era nem reconhecido. É. Mas tu sempre tava buscando, né, velho? Entendeu? Tu Sempre tava em peguei 2016 só, estudando as telas, né? Pra agora em 2024, 2025, tu tá fazendo. Tu tá sempre um passo à frente, se atualizando, tem né? que estar. Se você não tiver um passo à frente, É um ramo que é eletrônico, muda né, muito, velho? muda Se muito, você muda não muito. piscou, Tem técnico que até hoje só trabalha com ferro de solda e um multímetro digital. só É. aquele limitou-se naquele tipo de Limitou-se serviço. naquilo, só faz aquilo tal. Por exemplo, quer ver uma dificuldade grande em muitas oficinas aqui dentro de Camaragibe. Os caras não querem pegar TV grande, tipo TV 65, 75, os caras não querem pegar. Foi o carro do perigo Por de. causa do perigo de quebrar a tela. O cara leva um cacete de 4 mil conto. Quebrou uma tela do cliente, e agora? Eu vou conversar besteira pra ele? Não, tem que resolver. Só, irmão, quebrou a tela aí, a gente botou uma nova. Entendeu? Aí às vezes o cara diz assim, pô, mas você vai cobrar o valor lá de trocar um barramento, um kit de LED de uma TV, tem um risco do display, né? Aí o cara diz, mas pô, pronto, tem TV pequena mesmo, kit LED o cara vai olhar na internet é R$ 80. Aí a gente cobra o valor, o cara diz, pô, mas aqui é X. Se você quiser levar, tem um risco, né? Tem um risco, Se tem um quebrar, custo. ele vai. Você vai garantir que vai voltar com a TV, né? Não vai É. passar para o cliente. E ali eu vou botar novo. Não tem esse negócio de botar velho, não. O maior conserto, assim, o maior número de casa é tela. É tela. Hoje é. Hoje essa da solda é? de Ou LED? Varia. Não, mas tem tela que não tem jeito não, cara. Tem tela que é lixo. Tem tela aqui. É. Por exemplo, chega uma lista com 10 orçamentos. 4 no mínimo é lixo. A média. É, a média 40% 4, não tem recuperação. não tem jeito. Mesmo com a máquina, mesmo com todo o recurso, não dá pra fazer. Rapaz, me lembro antigamente que tinha aquelas TV de tubo. Aí eu tava em casa sozinho, minha mãe tinha saído pra igreja e Foi tal. abrir. Eu assistindo desenho, sem querer, ela em cima da cadeira, fui mexer, ela caiu, eu segurei, velho. Aí TV de tubo, né? Oxe, Do nada eu botei ela de novo lá que eu fui ver, mas tava só a manchada. mancha assim, ó. A bobina defletora, ela Manchada, saiu do parecia- lugar. Diga aí, velho. Só aquela cor assim, minha mãe, oxi, pintasse a televisão, eu digo, não sei o que foi não. Ela tá sabendo agora. A bobina defletora saiu do lugar. Era uma bobina de Rapaz. cobre que tinha por trás do tubo. Ela era parafusada, né? E como ela no vidro, né? Quando a cola ressecava, ela saía. Quando você dava um movimento brusco, ela saía. Mas ali o cara abre a tampa de trás e bota no lugar somente. E parafusa de novo. Vê?
Cara, Era mas só isso aí. é a história do Mitsubishi. a história do parafuso lá que um monte de gente É, e cobra teve pra ir gente que fazer, eu- ninguém e teve- sabe, e mas o teve- cara sabe que é o E parafuso. teve pessoas que eu fiz assim na frente do cara e não, me dá 10 conto aí. Eu Que che- cansei de fazer isso na época. E chega uma época que é um serviço que nem. É, o cara chega assim e diz, ó, meu irmão, tá assim, diz, ó, deixa aí, pô, eu vou. Aí eu tava desocupado, eu abri na frente do cara assim, tirava a tampa no balcão e O fazia. cara, meu Dá irmão. 20 conto aí, pô, vai-te embora, 10 conto aí, vai-te embora. Essa daí Tem muito isso. É. Ah, o único jeito que não tem é quando. Já de cara é quando bate alguma coisa, né? E quebra. Aí não, aí já era. não recupera, não, né? Tem Não que dar outra, é. tem que trocar. Aí assim, geralmente o serviço de um display, vamos supor, 43, R$ 1.100. Entendeu? E uma TV dessa, Se for Você uma TV, não vale a pena se for uma TV que você já usou 4, 3 anos. por causa Não vale a pena. da obsolência lá a dela. obsolência dela, porque os aplicativos em si, eles já ficaram um pouco mais Isso. desatualizados. Sim, tem essa questão, né? Porque É. a televisão também vai travar como um celular pelo uso do aplicativo, né? É. Aí o que é que acontece? Geralmente quem aprova a troca de display novo são pessoas que estão com um aparelho na garantia e ele caiu no chão. Ou deram uma pancada. Aí o cara, meu irmão, comprei esse TV, paguei R$ 3.500. E aí quebrou a tela, o TV tá na garantia, o cara tá com a nota ainda, mas só que não, a garantia não cobre, Não né? vai O cara cobrir. leva pra fazer, aí ele gasta aí metade do valor, aí Pra pra não ele ainda é perder, vantagem, é. né? Ele continua com TV novo, tem cliente que manda fazer. Tem cliente que compra novo, mas tem cliente que manda fazer. Aí esses clientes ainda autorizam a colocar display novo. A gente tem display novo também. A gente também tem display novo, né? Dá pra trocar diversos modelos de display. Mas aí já é um serviço mais difícil do pessoal aprovar, né? Por conta do valor É por mesmo. causa do valor. Ah, e tem uma mudança também que a gente conversou pelo WhatsApp, né? Que é uma mudança não, uma situação de TV que eu sei por conta do celular, que tem a linha de entrada, né? Tem um nomezinho, o segundo e os top de linha, né? Pronto. Existe isso também na televisão, né? Você Pronto, vai ter televisão de entrada, que é para o grande Aí a povo. gente chega num ponto que é o seguinte. Um TV, por exemplo, que ele é vendido na... Já viu a Fast Shop? Fast Shop. Pronto, o TV que é vendido na Fast Shop não é o mesmo da Casa Bahia, né? A TV que é vendida na Fast Shop. Você chegar lá, geralmente você não vê TV simples pra vender lá. Só aquelas topadas de linha, tipo... TV acima de R$ 5.000. Eu passei lá na frente ontem... Foi sexta-feira. Tinha TV Hisense, já viu? Não. Hisense, pronto. É uma gigante do mercado japonês, Hisense. É japonês ou coreano da área da Ásia. Hisense. Ela está sendo vendida muito lá em São Paulo. Aqui em Pernambuco começou a chegar agora, Hisense. Aí tem lá. Pronto, a TCL mesmo. TCL é uma TV intermediária. O cara comprou uma TV TCL. Tem a linha mais top, que é a mini LED e tal, não sei o que, aquela linha mais cara. E tem a linha mais em conta. Né? A linha mais em conta ali que você chega com R$ 1.500, você compra um aparelho de 43, R$ 1.800, R$ 1.700, você compra um aparelho de 43. Um conselho que eu dou, né, para quem está comprando um aparelho de TV agora, se puder colocar na garantia estendida, coloque. Porque aparelho de TV hoje só está funcionando, acho que na média de 3 anos. Com exceção da LG, né? A LG ainda A LG aí Ó, pra mim. essa garantia estendida, então, pô, tem que. A Você paga garantia. uma coisinha a mais. Mas ela vem de loja o quê? Um ano, geralmente. As TV. A garantia da Aí loja você é um ano. pega estendido, vai Aí pra. você pega estendido. Não cobre, vai pra 2 anos, não 2 cobre, anos. não. Aí tem gente que paga 3, né? Ah, aí você pode pagar. Agora sim, também tem a questão da garantia estendida ser de qualidade. Tipo, por exemplo, tem a Assurant, tem a Porto Seguro. Aí, um lugar muito bom de você comprar e colocar uma garantia estendida boa é o Carrefour, né? Esse Carrefour aqui da Torre, Sim. lá vende muita TV e lá a garantia estendida deles é muito boa. Mas tem algumas lojas por aqui que trabalham com a garantia estendida que muitas vezes se omite de algumas coisas. Sabe? Quando você O precisa cliente, quando mesmo. precisa, tem dor de cabeça. Óbvio que a garantia estendida não é seguro, ela não vai cobrir um erro causado pelo comprador, né? Tipo, quebrei a tela. Não. Só se você botar um seguro contra roubo igual o celular, né? Não tem seguro, Tem. né? Aconteceu uma coisa tal. Mas aí a gente já tá falando das TVs de 5 mil, 10 mil, né? Aí eles geralmente assumem uma parte do valor. Ainda é uma parte. Uma parte do valor. Aí, por exemplo, eu fui um dia lá na festa, né? Tinha uma TV 86 polegadas. LG. R$ 46.000. E aí? Caraca, bicho.
Muito dinheiro. Assim, quando a gente fala no valor, não vou nem precisar de 40 e pouco, mas uma TV de 10 e uma de 3. A grande diferença que o cara vai ver é na imagem mesmo, É, o é recurso, na é resolução resolução, e na durabilidade, eu na acredito que sim também, durabilidade, né? é, Mas eu percebo mesmo assim, porque às vezes você pode pensar, é tudo televisão, eu tô assistindo aqui e não dá muita diferença não. é, Mas dá. dá. Caraca, Pronto, porque. teve uma TV mesmo que o caba levou lá, 55QN, 85, o modelo dela, 55QN 85. É uma versão que ela serve para painel de demonstração. Quando você vira ela de lado, ela vira igual um iPhone. Sim, igual um smartphone, ela vira igualzinho. Pronto, essa TV tá com a tela tá com barramento com defeito. Só que o barramento dela não é igual esse aqui que é as barras lá. Ela é igual essa casca de ovo aqui, ó, um monte de LED. Então assim, o preto lá realmente é preto. Então assim, quando vai para uma imagem branca, ela fica branca. Quando vai para a imagem preta, o LED apaga. Apaga parte dos LED. Então, assim, é controlado por microprocessador. É, tem uma Aí é uma tecnologia. resolução do caramba. Aí o que acontece? Ela tava com defeito nos LED. Só que os LED não, a Samsung não fornece. Só vende o painel completo. R$ 4.600. E quanto é essa TV, mais ou menos? Eu acho que era uns 8. Pô, só se tivesse muito nova, né? Era É, mesmo. aí o cara não autorizou a fazer, não. Aí eu consigo comprar porque eu sou cadastrado na Samsung, eu consigo comprar material lá deles lá mesmo, sou cadastrado. Eu não sou autorizado da Samsung não, mas a gente Consegue comprar consegue peça de reposição, eles têm peça esse de mercado, reposição né? exclusiva. E Eles, a Samsung é a melhor fabricante de tela mesmo, especialidade. Porque até as telas do iPhone é a Samsung que fabrica. Até então pelo era. menos pra tela de TV eu acho muito lixo. Ainda não é não. Na verdade, eu vou te falar uma coisa. Essas marcas não tem fabricante de coisa não, pô, de tela não. É tudo. É. Por exemplo, fabricante de display, Inolux, Shot, PT, como é, rapaz? Tem a AOO. A AOO é um display muito bom, mas quando ele dá defeito, tem reparo não. Agora, A TV vem lá, Samsung, mas quando tu vai ver o display quem fabricou foi a AO ou essas que tu falou agora. Isso. Agora, agora uma dúvida minha aqui. Eu tava vendo esse vídeo aqui, isso é verdade, velho? Aí, É verdade. foi meter a mão aqui na televisão, Inquebrável. Mas ele quebrava. quebrou, viu? É porque aí na frente tem um vidro, né? Vidro temperado. Ele deu o primeiro, não quebrou, mas o segundo ele quebra. O cara foi testar a televisão. Aí, Ache. o vidro cai, ó. Isso é um vidro mesmo que tem na frente. Aí tem um. É a TV que já vem assim já. Ela tem esse negócio na frente. Isso vende, né? Vende uma criança. Não sei se você já viu. Porque tem criança, por exemplo. Aí chega muito aparelho de TV com tela quebrada, geralmente quem tem criança autista. Sim, que é. Ele pega o controle remoto e joga na tela, né? Porque ele fica nervoso ali, não consegue mudar, ele vai lá e joga. Aí vende umas proteção no Mercado Livre que você põe na frente da tela. Por enquanto, a acessibilidade, o valor é muito alto. Tem um acrílico grosso, você põe na frente da tela. Aí o pessoal quer explorar, porque tudo é novo, né? Aí o pessoal quer explorar. Mas tá começando a ficar acessível E já. aqui lá tem uma fitinha também que torna a TV touch. Tu já viu essa Essa tecnologia? ainda não. É uma moldurazinha, velho. Você coloca. Agora, eu não sei se funciona em todo Em tipo de todas, TV. não Se tem um sei. tipo de TV específico. Você coloca ela, essa moldura, e a televisão. A turma usa para apresentação também. Ó, pra você ver, tá vendo essa TV aqui? Sim. Essa TV é a LM, 43LM6300. Quase um ano que eu te comprei ela. É, 43LM6300. Ela tem duas versões de display. Um reparável e outro não reparável. E aí é sorte, né, velho? Aí você conhece, eu mesmo quando o cliente manda a foto da etiqueta pra mim, eu sei porque ela tem a versão Y. Ela tem um Y, no final do modelo tem um Y. Aí eu já sei, só essa daí nem traz, que não é de jeito. Não. Aí essa daqui não, essa daqui quando ela dá defeito você repara. Consegue reparar. É. É bom saber, né, máscara? Que a gente tem Aí pelo às vezes de TV com a faixa. Aí o cara tem uma faixa na tela. Aí você leva no técnico, não tem jeito. Aí a gente consegue resolver na maioria das vezes, né? Aí defeito de uma faixa é cofre que tá ruim. Aí, eu já tenho uma quantidade grande, porque já tem um tempo que eu tô trabalhando, mas tudo isso é importado. Os cofres, que é o CI Drive, eles são tudo importados da China. Então, assim, toda vez que chega um, ó, chegou um, esse aqui tem que comprar. Eu compro já para reservar. Compro já para reservar. Porque chega um cliente com alguma TV com pressa, eu já tenho. Resolve. Vamos supor, chegou um que eu não tenho, ó. Aí eu ligo pro cliente, ó, o serviço fica X, o reparo fica X. Eu não tenho a peça, se quiser esperar 20 dias. Aí tem cliente que deixa, tem cliente que não, eu vou comprar outra. Aí, mesmo que ele leve o aparelho, mas eu tiro a referência e compro e já deixo guardado. Porque, geralmente, em eletrônica é assim, quando dá, não é em série.
Tu consegue ter uma previsão de que aquilo ali vai se É em escalar, série, né? é. É em série. Ah, porque, por exemplo, eu tô falando agora, lançou esse modelo, aí vai levar um tempo até começar a dar esse defeito. Quando chega pra tu, já é um indicativo de que Vai outras dar, vão vir, né? É. Entendi. Aí é tudo em série. O bom é isso. Muitas vezes o cara, pô, passei 2 horas pra resolver isso aí, cara. Perdi um tempo danado. Perdeu não, você ganhou. Porque quando chegar o outro, já vai direto. O defeito vai ser repetido. Sempre Uma coisa foi que- assim. Uma coisa que, só interrompendo, rapaz, tem 2 TVs LG lá em casa. E o problema dela é o Wi-Fi, velho. Não sei É o que é crônico. isso, porque É crônico, é? ela não é crônico isso, que É. pô, não existe não. Eu comprei uma de 32, Deu. parou, não pega mais Wi-Fi, só se for no cabo. Agora de que eu tenho lá de 55 também. A gente resolve e não dá defeito mais nunca. Tá certo. Eu só do cabo no lugar, Agora eu pô. chego lá. Por quê? Ele é encaixado, o cabo é encaixado no módulo Wi-Fi. Aí ele dá mau contato. Aí tem cara que vai e bota aquele WD-40, empurra de novo e entrega pro cliente. Cobra e entrega pro Foi. cliente. Só que a gente Foi o solda que eu direto, fiz. velho, no lugar. Foi o que eu tentei fazer. Abri, tirei o flatzinho, Ele- limpei, mas Tu mexeu, Funciona- foi? É. Ah, ele limpou só. Talvez a tua já tenha dado pau no módulo. Porque a tensão fica Aí pode lá. queimar o Fica modo. lá, pega uma hora, pega, outra hora não pega. É, Aí é. ele fica lá, tensão. Aí danifica o módulo. Aí Se eu já vai desligar ter que a trocar o televisão- módulo. Mas tem como, né? Troca o módulo e... É, fica bom de novo, fica bom. Se eu desligar a televisão e ligar de novo, ela aparece. Só que só até um certo tempo. Depois cai a conexão e não aparece mais rede nenhuma. Pronto. Resolve. Mas, rapaz, vê. Então, dessas TVs, vamos lá, assim, pro público que tá Utilidade assistindo. pública aí. Viu? Pra TV que. Pra quem vai comprar TV, nessas de entrada, a LG é mais tranquila que Eu acho, né? é a que você vai ter menos. É, agora eu já indiquei pra algumas pessoas, o cara, meu irmão, depois de 3 anos deu defeito, assim, tu tá Ah, danado, não velho. tem TV pra durar mais 3 anos, não. Só essas de 10 3, mil. 4, no máximo aí. Pronto, eu tenho na minha sala uma Sony 75, ela foi fabricada em 2016, tá lá, 75 polegadas. 75. Eu peguei essa TV num lote de aparelho que veio. Ela veio com defeito, veio no lote. Aí eu cheguei lá, eu disse, meu irmão, o que essa TV tem? Aí eu abri ela, tava um cabo desligado, eu liguei, ela tava funcionando. Eu digo, opa aí que delícia. É a loteria, Aí eu né? digo, opa. Esse negócio. Só que ela, quando desligava, não ligava mais. Aí tem- dava o código de erro, né? Que a Sony tem um código de erro de 6 pisca aqui, indicação do display ruim. Aí eu digo, não, mas esse display não tá ruim, não. Aí era a placa Tecon. Placa Tecon cara da gota, porque tudo da Sony é caro. Aí eu consegui uma usada com um colega, botei e tá na minha sala até hoje. Primeiro serviço dela tá lá. E a minha menina é um amor com aquela TV. Tá quantos anos tua filha? 4 anos. 4 anos, velho. Aí assim, essas TVs que são mais caras, ela tem um pós-venda melhor. Entendeu? Geralmente a LG ela te dá um pós-venda melhor. Se você pagar 10 mil reais numa TV, você ligar pro saque, muitas vezes eles já fizeram na cortesia já pro cliente. Entendeu? Vai lá na tua casa e resolve e não cobra nada. Isso acontece com o iPhone. Você tem o melhor pós-venda é de iPhone. Você pode dizer, é caro, beleza, mas se der um problema dentro do prazo de garantia, ele nem recupera o celular e já te entrega outro. A LG pode virar lixo amanhã. A empresa fica ruim. Mas pra mim é uma das melhores do mercado em questão de aparelho de TV, né? Porque Antes era a Sony, né? era a Sony e a Panasonic. Só que a história da Sony e a Panasonic é o seguinte, eles deixaram de fabricar no mercado brasileiro, né? Porque assim, é aquele porém. Eles têm um padrão de qualidade. Aí depois terceiriza a fabricação, não tem mais. Eles têm um padrão de qualidade. Só que o que acontece? Entrou muita coisa ruim no mercado. Muita coisa ruim no mercado. Aí, o consumidor brasileiro, ele tem esse detalhe, né? Ele vai muito pelo preço. É aquela questão, dá um desconto, tal, vê aí, tal, faz mais barato aí, pô, ajeita aí e tal. Aí o cara chega na loja, viu uma TV TCL por 1.000 e a Sony por 2.000, ele vai comprar qual? Ele não vai E querer a tal saber. e a tal da Sharp? A Sharp é dos Estados Unidos, né? Eu só vi por lá, hein, vídeo. Aí ela saiu daqui. Ela Não, já mas foi, já eu voltou. cheguei minha mãe teve uma. É a qualidade do caramba. Uma coisa que eu vou te falar. Tem TV que vem montada com display da Sharp. De outras marcas. Pronto. A linha antiga. Tu já viu uma LG da moldura prateada, toda branca? Sim, eu acho ela Aquela bonita. bicha display é Sharp. Eu acho ela bonita. Sempre que eu vejo, eu faço. Sempre que eu vejo, display é. Atrás ela é. Pronto. Tem uma que o sempre que eu display é vejo essa Sharp, TV, tem uma que o display é fabricado pela própria LG. Mas tem a versão que o display é Sharp. Cara, tu usa 20 anos, velho. Mas é muita sorte, né, meu cara? Ou assim, Tem mais de 5 anos. Ó, tem umas TV fio, com as primeiras fio que vinha com display Sharp, pô. Não dá defeito, não. bicho, eu tive dor de cabeça com Fico, velho. Nunca mais eu não compro TV Fico. Só pelo número. Eu comprei uma, bicho, com tipo
15, 20 dias que ela chegou, ela deu defeito. Deu Eu defeito. levei 2 vezes na assistência e. Na garantia. Na garantia, mandaram de volta. Aí eu não tenho carro, tinha que arrumar um carro pra levar um amigo, levar, ir buscar. E depois voltava, dava o mesmo defeito, eu desisti. Mas o mesmo grupo, ó. Perdi. Philco, Multilaser, Aiva. Ai, velho. É o mesmo grupo Multi. Eles. Eu tenho um colega que ele é autorizado lá em Limoeiro, ele pega essas marcas tudinho, tudo pela Philco. Britânia, tudo Philco. Eu não. Realmente, LG, eu tenho uma lá na escola de jiu-jitsu que eu comprei. Tu também? Eu acho que foi. Foi. Tá lá na escola de jiu-jitsu e ela fica lá. A galera vai treinar e liga. Lá tem essa. E tem outra também que eu comprei a tu também, que eu botei ela no suporte. E aí a minha da sala deu problema, a TCL. Tem que levar lá pra ver, tomara que dê pra recuperar. E aí eu tô usando as LG, não tem problema não, mesmo não. TV. Pronto, após aparelho de TV. Tu só trabalha com TV, né? Eu só No começo tu trabalhava com Eu outras... trabalhava com tudo, a gente fazia tudo, né? Trabalhava com a linha de áudio e micro-ondas, faz parte da eletrônica também. Só que aí eu fui tirando, meu irmão. Fui tirando Até pra poder... Porque numa área só som, tu... cara, eu sofri demais com som, velho. Se eu contar as histórias. Rapaz, falando em som e aparelho de áudio, eu tava até falando com o Sim. Denis, quando a gente começou aqui, que a Pioneer já era, né, aqui no Brasil, mas uma das empresas pioneiras, assim, em rádio. Ninguém consegue fabricar no Brasil, não, cara. Porque é muita incidência Não, de... não dá, Pô, não. é uma luta, é uma A correria. atrás. Philips fechou as fábricas daqui e foi fabricar lá na China pra mandar pra cá, meu irmão. Não tem lógica disso, não, velho. Como é que pode? É difícil, irmão. Mas é por isso que muita... Mas a Aiva não, essa que tu falou, a Pioneer, fechou mundialmente ou só aqui no Brasil? Não, aqui. Não, eu a acho que fábrica dela daqui Ah, aqui é isso mesmo. Aí é Pra mim importado, tá sendo né? lá, É importado. Aí, assim, você vê, por exemplo, eu tava olhando os aparelhos de TV, eles caíram muita qualidade, né? Os aparelhos de 2000, acho que até 2017 veio aparelho bom. Depois disso aí, começou a vir o que não prestava, começou a ser fabricado. Porque a gente ainda trabalha com aparelho de 8 anos atrás, pô. E tão bom, você conserta e entrega pro cliente e tá beleza, não dá estresse não. Agora, eu já vi TV com... Saiu da garantia, pode jogar no lixo. A tela não presta, o custo fica alto, o cliente vai comprar outra. Não é porque não dá pra resolver, é porque não tem... Não dá certo. Não vai dar, Ele é feito para não ser resolvido mesmo, né? Pronto, aí esse aí é o futuro. Eu digo o seguinte, eu quero trabalhar só até meus 53 anos. Depois disso, eu pego aquela máquina, eu boto no navio, do mesmo jeito que ela veio, ela vai voltar. Só que eu vou jogar no Oceano Índico. Eu não quero deixar essa herança pra minha filha, não. lá no meio do oceano e... Ei, no meio do teu pai, tu também não vai passar, não, né? Vou não. Meu Deus do céu. A não ser que ela queira, né? Não sei não sei o futuro. Deixa ela escolher o que ela vai fazer. Poxa, ó, só pra gente ir encerrando aqui, confirmado, assim, vai comprar uma TV 32 polegadas, né, pra cá, 40 polegadas ali. LG, dentro LG da tua Samsung, experiência, LG e Samsung. É uma TCL, essas Philco, essas coisas. O cara compra, mas já na consciência. Por exemplo, Eu assisti o podcast e não obedeci. tem uma marca que tá vendendo, Vision. Vision. Pô, dá problema de software e não tem o software pra botar na placa principal, cara. Ela fica lá travada na logo, o cara leva na assistência, tem que trocar a placa inteira, 400 pau uma placa, e tem a mão de obra, tem frete. Aí o cara vai olhar a TV de 800, pra ir pro lixo. É pra ir pro lixo. Não vale a pena, né, irmão? É melhor botar um pouquinho mais. Se a aventura no LG e na Samsung, pela recomendação do nosso amigo aqui, e aí você vai ter menos possibilidade Menos dor de cabeça. E, né, possibilidade, porque pode acontecer, né? Ninguém tá profetizando que você vai comprar e não vai dar errado, não. Num lote aí pode vir uma no meio. Meu irmão, reforça mais uma vez aí pra aonde a galera te encontra aqui em Camaragibe. E que, na verdade, tu faz serviço até para outros estados, né? Mas aí, pra quem só tem... levando pra lá, né? tem que levar. A gente fica ali, ao lado da estação do metrô agora, em frente ao Atacarejo, né? Estamos lá, vai fazer 2 anos que a gente mudou para aquele endereço ali. Horário de funcionamento, 8h30 da manhã, até... Aí fechamos pro almoço, né? 12, fecha meio-dia, fecha meio-dia, abre 1h30. E ficamos lá até 6 horas da noite. No sábado, 8h30 às 12h30. Encerramos o expediente. O orçamento ultimamente está saindo com 3 dias, né? Porque a da demanda tem tempo que sai no mesmo dia, tem dia que sai com 2 dias, tem dia que sai com...
Depende muito da demanda. Agora mesmo, por causa da chuva, choveu, o aparelho quebra, viu? É, choveu. Por que isso? Esfria eu mais não a sei, solda? não. Até hoje eu tô querendo saber. É fogo. Quando chove, quebra aparelho, que só a coisa tá lá com lista lá de mais de 30 orçamentos pra dar. A Daqui pra minha deu quarta-feira. defeito agora, nesse período de Pronto. chuva também mesmo. Realmente, velho. Não sei, acho que é energia, oscilação, sei lá, da choque, da descarga elétrica na TV. Pois é. Qual é o telefone, meu irmão? É Já tu lembra? 8768-2574. Tá aqui na tela, né? Boa. A gente- 8768-2574. Esse é o zap principal. E tem esse outro zap que é um WhatsApp que a gente nem usa muito, que é o 95430157. Vocês têm também TVs pra vender. É, tem TV para vender, a gente vende material, também vende placa, vende tudo e vende. A gente faz o que der, faz até chover. Qual é o futuro? O que é que a gente pode esperar aí dessas tuas aventuras de investimento aí? Tu tem planejamento ainda pra mais? Depois dessa aventura dessas máquinas, tem alguma coisa que tu faz meio, vou por aqui ainda? Por enquanto ainda tô no limbo. Tá esperando o que é que vai acontecer, né? Tô olhando só pro cenário, né? Porque se é constante, provavelmente vem alguma coisa, né? Fico ligado lá Uma no cenário. uma questão que me veio agora. Essas telas curvas. É, morgaram, né? Tu viste que não vende mais. Foi né? É, Mas tu mexe também? mexo. Dá pra resolver nessa máquina que tem. Dá. É um display normal aquilo ali, cara. Aí ele volta. Ele volta, fica retinho. Caraca, velho. É aí a turma não quer pegar, velho. Porque, sinceramente, é um medo da coisa, a turma tem. Pra tirar mesmo, eu quebrei uma de 65, eu digo, ai, meu irmão. Só fui tirar a moldura de aço. Ver a moldura de aço, né? Porque tem que ser reforçado. Aí fui tirar, apertei, tá, quebrou a tela, tive que arrumar outra, né? 65 é o prejuízo do ano. E acontece de TV que eu via muito isso. Quebrou do nada. O cliente pegou a TV. Tem loja de celular que os caras colocam uma tela assim e deixa lá. Essa tela tá aqui há 2 anos e nunca quebrou do nada. Acontece, né, velho? Aconteceu hoje, o cara mandou, essa TV aqui, da casa da minha tia, mandou uma foto, aí apareceu assim. Eu digo, não, pô, isso aí foi pancada. Dá pra ver. Poxa, mas tá lisinho na frente, não tá nada não. Isso é porque na frente tem uma película de plástico, ele quebra o vidro por dentro. Ela volta, É, né? ela tem uma distância de mais ou menos 2 centímetros da película polarizadora. Aí, quando quebra, aí fica lá trincada, né? Você com ela desligada, você não consegue ver. Quando liga, você vê. Aí não foi do Aí nada. Já era, já foi do nada. É que nem a TV do Máscara, que a mãe dele chegou em casa e viu, oxe, tu pintasse a TV, tinha sido ele. Meu irmão, muito obrigado por essa conversa. Obrigado também pela oportunidade. Uma né? história de vida massa. Eu lhe conheço há muito tempo, mas não sabia. Eu lhe conheço ali da assistência da primeirinha lá, de vista da escola, mas não tive a oportunidade de ouvir tua história toda e pra mim foi uma honra. Viu? Muito obrigado. Beleza. Se quiser se despedir do pessoal aí. Pessoal, obrigado aí pra quem acompanhou aí o podcast. Tá vendo? Todo mundo tenha pego do começo, mas se quiser assistir lá do início, pode Isso, vai. dar uma olhadinha. Vai valer a pena. Vai valer a pena aí aprender um pouquinho aí, ver as loucuras o que um empreendedor passa na vida para poder dar o pão de cada dia à sua família. Mas você deu uma lição aqui que eu aprendi hoje. Você calcula o custo do investimento, do risco. E aí é um risco calculado, né? Risco Isso calculado. tu fez desde... E nem todo mundo que tem formação acadêmica aí consegue. É por isso que muita gente quebra, né? Tu já tem uma margem de perca. Se eu perder, eu só vou perder Eu aquilo. não vou fechar, né? É. Valeu, irmão. Mais um Tutti Fruta Havaiano. Você que tá aí, não esquece de seguir, se inscrever, dar um like, não custa nada. Se você tá vendo esse corte também, lembra, pô, gente, a gente bate 15 mil visualizações num corte e não custa nada dar uma curtida ou seguir lá, né? Uma coisa tão simples. Aos 300 inscritos aí. Se Deus quiser, Aos 300 inscritos. a gente precisa bater uma meta de 500 para você abrir esse superchat e isso vai ajudar a gente. Você que gosta do nosso conteúdo, dá esse alô aí, salve, valeu!